Marcos entrou na sala. Seu uniforme cinza de faxineiro ainda úmido das mãos após limpar o andar executivo. 20 pares de olhos se voltaram para ele. 20 rostos com a mesma expressão. Vitória Cruz estava à cabeceira da mesa de mogno. Seu terno sob medida provavelmente custava mais do que Marcos ganhava em 3 meses. Ela parou de falar, um dedo manicure ainda apontando para a tela de projeção. Com licença. Sua voz podia cortar vidro. Esta é uma reunião fechada. Marcos não se moveu da porta. Seu piloto teve um ataque cardíaco, eu acho. A ambulância está vindo. Mas a segurança vai lidar com isso. Ela acenou a mão como se espantasse fumaça. Por favor, saia. Senhora, eu ouvi vocês falando sobre o transporte hospitalar. A menininha esperando pelo órgão. Seu piloto não pode voar hoje. A mandíbula de Vitória se apertou. A sala pareceu menor. Obrigada pela preocupação. Cada palavra saiu separada. Embrulhada individualmente em gelo. Vamos remarcar agora. Eu posso pilotar, senhora. O silêncio mudou de textura. Tornou-se denso o suficiente para tocar. A risada de Vitória começou pequena. Cresceu mais alta. Você? Ela andou mais perto. Saltos clicando contra o mármore. Você pode pilotar um helicóptero médico? Sim, senhora. Você é um faxineiro. Sim, senhora. Seu sorriso não era gentil. Ela olhou para o assistente. Depois de volta para Marcos. E algo malvado piscou em seu rosto. Sabe de uma coisa? Sua voz baixou. Suave mas perigosa. Pilote esse helicóptero e eu caso com você. Que tal esse acordo? A sala explodiu. Risadas ricochetearam pelas paredes. Vitória cruzou os braços, esperando que ele saísse com o rabo entre as pernas, como todos que já desafiaram sua autoridade. No entanto, Marcos encontrou seus olhos e não piscou. Quando partimos? 10 anos antes, São Paulo. Vitória Cruz aprendeu sobre poder no dia em que a empresa do pai faliu. Ela tinha 24 anos, recém-formada na FGV, já planejando sua trajetória até o topo. Seu pai a chamou para o escritório, aquele com as poltronas de couro e vista para o Rio Pinheiros, e disse que haviam perdido tudo. Investimentos ruins, parceiros piores, o tipo de traição que vinha vestida em ternos caros e apertos de mão amigáveis. Eu confiei neles, ele disse, olhando para as mãos vazias. Eu acreditava que as pessoas eram fundamentalmente boas. 2 meses depois, ele teve o primeiro derrame. 3 meses após isso, o segundo levou. Vitória ficou no funeral em um vestido que comprou no crédito e fez uma promessa a si mesma. Nunca mais seria fraca. Nunca confiaria em ninguém. Nunca deixaria o sentimento nublar seu julgamento. O mundo se dividia em vencedores e perdedores. E ela havia subido do nada uma vez. Não cairia de novo. Ela construiu as soluções médicas Cruz do Zero. Dias de 14 horas. Fins de semana no escritório. Relacionamentos que murcharam porque ela não podia se distrair. Aos 32, fez seu primeiro milhão. Aos 38, era CEO da empresa de transporte médico que mais crescia no Sudeste. As pessoas a chamavam de implacável. Ela chamava de sobrevivência. 20 anos antes, Haiti. Marcos Alves tinha 22 anos quando o helicóptero caiu. Ele se lembrava do mundo inclinando. Como a areia subia para encontrá-los. O grito do metal que soava quase humano. Ele se lembrava da mão do sargento Moreira em seu ombro. Firme, garoto. E então o impacto que transformou tudo em ruído branco e gosto de cobre. Ele acordou em um hospital de campanha. 3 mortos, Moreira entre eles. Marcos havia tirado 2 homens dos destroços antes que os tanques de combustível explodissem. Deram-lhe uma medalha. Disseram que era um herói. Ele usou a medalha no funeral de Moreira. Viu a filha de Moreira, de 6 anos. Sorriso banguela se agarrando à perna da mãe. A menina olhou para ele como se ele devesse ter respostas. Como se devesse explicar por que o papai não voltaria para casa. Marcos tentou entregar a medalha à viúva de Moreira. Ela não aceitou. Você o manteve vivo o máximo que pôde. Ela disse. Isso é o suficiente. Mas não era o suficiente. Não para Marcos. Ele voou mais 40 missões. Depois 50. Depois parou de contar. Tornou-se o piloto que os outros pediam. A mão firme. O que sempre os trazia de volta para casa, até o dia em que não trouxe. Uma medevac rotina virou uma emboscada. 3 soldados feridos no fundo. Balas perfurando o casco como vespas furiosas. Marcos manteve o pássaro estável. Levou-os para a segurança. Mas algo dentro dele quebrou naquele dia. Não o corpo. Algo mais profundo.
Ele aterrissou, desligou e saiu do cockpit. Apresentou os papéis de dispensa na semana seguinte. Seu comandante tentou dissuadi-lo. Melhor piloto que já vi. Alves, não jogue fora. Mas Marcos não conseguia explicar como cada som de rotor o fazia ver o rosto de Moreira. Como cada missão parecia tempo emprestado que ele não merecia. Ele voltou ao Rio de Janeiro com uma mochila e R$ 200. Aplicou para moradia de veteranos. Começou a procurar trabalho. Algo simples. Longe do céu. O emprego de faxineiro nas Soluções Médicas Cruz pagava R$ 14 por hora. Turno da noite. Sozinho com seus pensamentos e um balde de esfregão. Perfeito. Dia presente. Vitória nunca perguntou o nome do faxineiro. Não perguntava o nome de ninguém que não sentasse em reuniões ou assinasse contratos. Isso era hierarquia. Isso era ordem. Isso era como manter a máquina funcionando sem se enredar na sentimentalidade. Marcos nunca contou a ninguém sobre o Haiti. Não mencionou as medalhas na caixa de sapatos debaixo da cama ou a licença de piloto que expirou 2 anos atrás. Ninguém perguntava. O uniforme dizia tudo o que precisavam saber. Eles existiam no mesmo prédio, respirando o mesmo ar reciclado, vivendo vidas completamente separadas. Ela passava por ele nos corredores. Ele esvaziava sua lixeira às 3 horas da manhã. O mais perto que chegavam de interação era a vez em que ela reclamou para manutenção sobre manchas nas janelas da sala de conferências. Vitória via obstáculos e oportunidades. Marcos via pisos que precisavam ser esfregados, até o dia em que o piloto desmaiou e Marcos ouviu o que Vitória disse na reunião. Ouviu sua voz falhar levemente quando mencionou a menininha. Ouviu o desespero sob a armadura. Menina de 12 anos, transplante de coração, janela de 3 horas. Se não se movessem agora. Marcos ficou fora da sala de conferências por 30 segundos antes de entrar. Sabia exatamente o que aconteceria. Sabia que ela olharia para seu uniforme e veria nada digno de nota. Mas ele se lembrava de uma menina de 6 anos banguela no funeral. Lembrava o peso de uma medalha que não merecia. Lembrava cada missão que importava e as que não. Essa importava. Então ele entrou e ofereceu a única coisa que Vitória Cruz nunca esperaria de um homem como ele. Uma saída. Ela olhava para ele agora como se ele fosse louco. Ninguém notava Marcos do jeito que não se nota papel de parede. 3 semanas antes do incidente na sala de conferências. Ele estava esfregando o lobby executivo quando Jennifer da contabilidade passou correndo. Saltos clicando pânico contra o mármore. Seu telefone caiu no chão. A tela rachou como teia de aranha. Ela parou. Olhou para ele. E seu rosto desmoronou. Tudo bem, senhora? Marcos se abaixou para pegar os pedaços. A escola da minha filha ligou. Emergência. Ela caiu no recreio e... A voz de Jennifer tremia. Meu carro não pega. Bateria morta e eu não. Onde é a escola? Escola Municipal de Copacabana. Mas venha. Marcos deixou o esfregão de lado. Eu te levo. Ela hesitou. Olhou para o uniforme dele. Olhou para o telefone. O desespero venceu. Seu caminhonete era de 15 anos. Cheirava a café e couro velho. Ele dirigiu rápido mas suave. Não perguntou nada. Só a levou lá. Jennifer correu para dentro e saiu 20 minutos depois com a filha. Braço na tipóia. Rosto manchado de lágrimas. Mas bem. Obrigada. Jennifer sussurrou. Eu não sei como. Não precisa. Marcos sorriu para a menininha. Cuidado com aquelas barras de macaco, tá? Jennifer tentou dar R$ 40. Ele não aceitou. Ela mencionou para uma pessoa na contabilidade. Aquela pessoa contou para alguém no marketing. Quando chegou ao andar executivo, a história mudou. O faxineiro deu carona para alguém e ninguém pensou mais nisso. 2 dias depois disso, Marcos encontrou Tomás Cruz no estacionamento. O pai de Vitória costumava dirigir a empresa antes do derrame. Agora ele sentava em uma cadeira de rodas, visitando uma vez por mês, olhando para o prédio como algo que perdeu. Senhor, Marcos se aproximou devagar. Precisa de ajuda? O velho olhou para cima. Seu rosto era simétrico, lado esquerdo caído, mas os olhos eram afiados. Não consigo encontrar. Ele gesticulou fracamente. O escritório da sua filha. Um aceno. Marcos o empurrou para dentro. Pegou o elevador executivo. Levou direto para o andar de Vitória. A assistente dela pareceu assustada. Você não pode simplesmente trazer pessoas aqui. Mas Tomás Cruz sorriu e deu um tapinha na mão de Marcos. Bom homem. Ele conseguiu. 2 palavras. Grossas com esforço.
Vitória saiu do escritório. Viu o pai. Viu o faxineiro. Sua expressão piscou surpresa. Algo mais suave. Então as persianas desceram de novo. Obrigada. Formal, distante. Isso é tudo. Marcos acenou e saiu. Pegou as escadas de volta. Nunca mencionou. Mas Tomás Cruz o viu ir. Virou para a filha com olhos que diziam: preste atenção. Vitória não prestou. 3 dias antes do piloto cair, Marcos trocou as lâmpadas no centro de despacho médico. Ouviu os coordenadores falando sobre horários de voo, padrões climáticos, janelas de transplante. Ouviu o estresse sobre pilotos reservas e protocolos de emergência. Ele não disse nada. Limpou as luminárias. Desapareceu. Ninguém viu o que ele sabia. Ninguém perguntou o que ele carregava, até o momento em que tudo que assumiam sobre ele se quebrou como a tela do telefone de Jennifer. O helicóptero estava no telhado como um predador paciente. Branco com listras vermelhas médicas, rotores ainda esperando. Vitória ficou a 6 metros de distância. Braços cruzados. Rosto indecifrável. Os membros do conselho o seguiram. Famintos por entretenimento. Alguém já tinha o celular gravando. Marcos andou até a aeronave como saudando um velho amigo. Você está falando sério? A voz de Vitória cortou o vento do telhado. Você realmente acha que pode pilotar isso? Sim, senhora. Tem voado um helicóptero médico? Não exatamente como esse. Marcos passou a mão pelo fuselagem. Mas perto o suficiente. Perto o suficiente. Ela riu. Mas soou errado. Oco. Tem uma menina de 12 anos que precisa desse transplante. Se você cair, se falhar, se desperdiçar nem 15 minutos da nossa janela, ela morre. Você entende isso? Marcos se virou para encará-la. Sim, senhora. Eu entendo. Algo na voz dele a fez parar. Fez a risada morrer na garganta. Por que você está fazendo isso? A pergunta saiu mais baixa. O que você quer? Eu não quero nada. Todo mundo quer algo. Então talvez eu só queira ajudar. Vitória o encarou, procurando a pegadinha, o ângulo, a malandragem, encontrando nada além daqueles olhos castanhos calmos que não desviavam. Se você estiver mentindo. Ela se aproximou. Se isso for algum tipo de piada, eu te destruo. Eu garanto que você nunca mais trabalhe em lugar nenhum. Eu, senhorita Cruz. A voz de Marcos permaneceu nivelada. Estamos perdendo tempo. Ela queria dizer não. Queria cancelar isso, esperar o piloto reserva, arquivar o relatório de incidente e esquecer que esse faxineiro a desafiou. Mas o rosto do pai apareceu em sua mente. Bom homem, e ela ouviu sua própria voz da reunião. Janela de 3 horas. 2 horas e 40 minutos restando. Tudo bem, a palavra tinha gosto de fracasso. Mas eu vou com você. Senhora, isso não é negociável. Ela já ia para o helicóptero. Se isso der errado, eu caio com ele. Literalmente. Marcos começou a verificação pré-voo. Mãos se movendo com memória muscular. Níveis de combustível. Hidráulicos. Instrumentos. Rotores. Vitória assistiu de dentro do cockpit. Viu como os dedos dele achavam cada interruptor sem olhar. Como todo o corpo dele mudava. O faxineiro desaparecia. Alguém mais emergia. Quando você aprendeu a voar? Ela teve que gritar sobre o motor ligando. Há muito tempo. Isso não é uma resposta. Não, senhora, não é. Os rotores começaram a girar, lento no início, depois mais rápido até o mundo virar barulho e vento. Marcos' mãos descansavam nos controles como se nunca tivessem saído. Ele olhou as coordenadas que o despacho deu, verificou a sobreposição de tempo, calculou combustível. Aperte o cinto bem. Ele disse. Eu vou rápido. O helicóptero subiu. Suave, limpo, perfeito. O estômago de Vitória caiu enquanto o prédio se afastava. A cidade se espalhava abaixo como uma placa de circuito. Luzes e ruas e vidas completamente alheias ao pequeno drama no céu. Ela agarrou o assento, nós dos dedos brancos, e assistiu Marcos voar. Ele não se exibiu. Não fez movimentos desnecessários. Só voou com o tipo de competência quieta que vem de 10.000 horas de prática. Seu rosto calmo, focado, vazio de ego. Onde você serviu? Vitória se ouviu perguntar. A mandíbula dele apertou. Haiti. Força de Paz da ONU. Piloto de Blackwell. Ela conhecia o nome. Unidade de Aviação de Elite. Os pilotos que outros pilotos temiam e respeitavam. Você era um piloto de combate. Sim, senhora. E agora é um faxineiro. Sim, senhora. Por quê? Hein? Marcos não respondeu.
Só ajustou a altitude. Verificou a trajetória. Voou através da tarde dourada como enfiando uma agulha em seda. Eles chegaram ao hospital em 28 minutos. Marcos pousou o helicóptero no heliponto do telhado com quase nenhum solavanco. A equipe médica já esperava. Cooler na mão, rostos tensos com urgência. Vitória desceu com pernas trêmulas. Assistiu a equipe carregar o órgão de transplante. Viu o coordenador checar o relógio e acenar. Ainda na janela. Estamos bons. Volte ao ar. O voo de volta levou 30 minutos. Marcos radiou na frente. Confirmou que a equipe cirúrgica estava pronta. Vitória sentou em silêncio, observando ele, recalculando tudo o que achava que sabia. Você salvou a vida daquela menininha. Ela disse baixinho. Nós dois fizemos, senhora. Não. Ela balançou a cabeça. Você fez. Eu teria esperado o piloto reserva. Teria jogado seguro. Teria perdido a janela. Sua voz falhou levemente. Eu teria matado ela por ser orgulhosa demais para arriscar. Marcos pousou o helicóptero no telhado das Soluções Médicas Cruz exatamente 59 minutos após partirem. Texto perfeito. O tipo de pouso que fazia parecer fácil. Ele desligou, completou a verificação pós-voo, e finalmente olhou para Vitória. Ela estava chorando, não soluçando. Só lágrimas escorrendo pelo rosto como se tivesse esquecido como pará-las. Ela as limpou com raiva, envergonhada, mas elas continuavam vindo. Desculpa. Ela sussurrou. Desculpa pelo quê, senhora? Por rir de você. Por zombar de você. Por... Ela gesticulou desamparada. Por ser exatamente o tipo de pessoa que meu pai me avisou para não me tornar. Marcos soltou o cinto. Você só está protegendo o que construiu. Nada errado nisso. Tem tudo errado se eu não consigo ver o que está bem na minha frente. Ela encontrou seus olhos. Quem é você? Marcos Alves, faxineiro, turno da noite. Não é isso que eu quis dizer. Eu sei o que quis dizer, senhora. Ele abriu a porta, preparado para sair, mas é a única resposta que tenho. Vitória pegou seu braço. Espere. Ele parou. Obrigada. Ela disse. Por salvá-la. Por me provar errada. Por... Ela lutou pelas palavras. Por ser melhor do que eu merecia. Marcos olhou para a mão dela na manga. Olhou para o rosto dela. Viu além da armadura por um momento. Viu a menina assustada que perdeu o pai. Que construiu paredes tão altas que esqueceu como descer. De nada, senhorita Cruz. Ele a deixou no telhado enquanto o sol se punha sobre o Rio de Janeiro. Os membros do conselho se foram. As câmeras de celular pararam de gravar. Só Vitória sozinha com o helicóptero esfriando e o peso de suas próprias suposições. Ela pegou o telefone. Ligou para o RH. Aqui é Vitória Cruz. Preciso do arquivo completo de pessoal de Marcos Alves, equipe de limpeza. Tudo. Agora. Abaixo, Marcos voltou para seu carrinho. Pegou o esfregão. E voltou ao trabalho. O arquivo chegou à meia-noite. Vitória sentou no escritório. Luzes da cidade pintando sombras na mesa. Ela mandou todo mundo para casa horas antes. O prédio estava silencioso exceto pelo zumbido do equipamento de limpeza em algum lugar abaixo. Marcos, provavelmente terminando o turno. Ela abriu a pasta. Marcos Elias Alves, nascido em 15 de abril de 1982. Contratado em 12 de março de 2020. Cargo, faxineiro turno da noite. Formulário padrão de emprego. Ensino médio da Rocinha. Nenhum faculdade listada. Referências de 3 empresas de limpeza anteriores. Antecedentes limpos. Nada notável. Vitória quase fechou. Quase se convenceu de que não havia nada a encontrar. Então viu os papéis de dispensa militar grampeados no fundo. Dispensa honrosa, agosto de 2019. Ela leu devagar. Força de paz no Haiti, piloto de Blackout. 12 anos de serviço. 2 estrelas de bronze. 1 estrela de prata. Cruz de voo distinguida. Medalha aérea com dispositivo de valor. Suas mãos começaram a tremer. Mais de 200 missões de combate. Múltiplas implantações no Haiti e África. Especializado em evacuações médicas de alto risco e recuperação de pessoal. Creditado com salvar 47 vidas sob fogo inimigo. As palavras borraram. Vitória largou os papéis. Apertou as palmas contra os olhos. Ela havia zombado de um herói de guerra. Chamado ele de faxineiro como se fosse um insulto. Oferecido casar com ele como piada. Rido enquanto os membros do conselho o gravavam. A vergonha bateu como um peso físico. Ela continuou lendo. Encontrou o resumo de dispensa.
Separação médica. TEPT. Reação aguda ao estresse. Deficiência conectada ao serviço. Recomendação para terapia continuada. Último endereço conhecido. Moradia transitória de veteranos. Sem família listada. Sem contato de emergência. Vitória abriu a filmagem de segurança do prédio. Rolou de volta 3 meses de gravações noturnas. Encontrou Marcos em dezenas de telas. Assistiu ele trabalhar. Viu ele parar na parede memorial no lobby. Aquela homenageando os funcionários caídos das Soluções Médicas Cruz. Viu ele traçar os dedos sobre um nome. Ficar lá por 5 minutos inteiros. Completamente imóvel. Viu ele almoçar sozinho no estacionamento. Mesmo sanduíche todo dia, pão com queijo e mortadela. Lendo um livro de bolso de faroeste. O tipo barato de banca de jornal. Viu ele ajudar um guarda de segurança idoso a carregar caixas. Consertar uma cadeira de rodas quebrada que alguém deixou perto dos elevadores. Segurar a porta para pessoas que nunca olhavam para ele. Viu ele existir nas margens da empresa dela como um fantasma. Ela encontrou filmagem da semana anterior. Tomás Cruz no estacionamento. Marcos se aproximando. O cuidado em como empurrou o pai dela para dentro. A gentileza. O sorriso do velho. A garganta de Vitória apertou. Seu pai havia visto que ela estava ocupada demais para notar, tentado dizer com aquelas 2 palavras esforçadas. Bom homem. Ela dispensou. Arquivou sob pai sendo sentimental. Passou para a próxima reunião, a próxima aquisição, a próxima conquista. A tela do computador brilhava no escritório escuro. Vitória sentou cercada por papéis e vergonha e a realização lentamente cristalizando de que construiu toda sua vida em uma fundação de medo disfarçado de força. Seu telefone vibrou. Mensagem do hospital. Cirurgia bem-sucedida. Menininha está estável. Obrigado por trazer o coração a tempo. Vocês salvaram a vida de Emma hoje. Vitória olhou as palavras. Vocês salvaram a vida de Emma. Não, pensou ela. Eu não. Marcos salvou. Vitória encontrou Marcos no telhado de novo na quinta-feira às 11h30. Ela trouxe 2 sanduíches da padaria da rua. Frango com catupiry. Uma suposição do que ele poderia gostar. Se importa se eu sentar? Ela ergueu o saco. Marcos pareceu surpreso, mas se mexeu. Abriu espaço contra a unidade de ar-condicionado. Eles comeram em silêncio por um tempo. A cidade zumbia abaixo. Trânsito distante. Barulho de construção. O som particular do Rio de Janeiro vivendo sua vida alheia. Sinto muito pela sua tripulação. Vitória disse baixinho. A mandíbula dele apertou. Dr. Mendes te contou isso. Ela me contou o suficiente. Marcos largou o sanduíche. Olhou para as mãos. Mãos de trabalhador. Nós dos dedos cicatrizados. Unhas curtas. Limpas apesar dos químicos de limpeza. Sargento Moreira, Tenente Barbosa, Cabo Rodrigues. Ele disse. Deveriam ser 4 nomes. O meu deveria estar lá também. Mas não estava. Não. A palavra saiu pesada. Não estava. Vitória esperou. Deu espaço a ele. Estávamos voltando de uma evacuação rotina. Marcos disse finalmente. Zona quente? Mas nada que não tivéssemos lidado 100 vezes. Eu estava nos controles. Barbosa era copiloto. Moreira e Rodrigues eram chefes de tripulação. Ele parou. Começou de novo. Houve um barulho. Algo errado com o motor. Eu reportei. Eles disseram, mantenha voando. Estávamos a 10 minutos da base. Sua voz ficou plana. Vazia. Eu mantive voando. O silêncio se estendeu. Hidráulicos falharam. Perdi a autoridade no rotor de cauda. Entramos em spin. As mãos de Marcos tremiam. Eu tentei tudo. Todo o procedimento. Todo o truque que sabia. Nos levei perto do chão. Mas não suave. O impacto. Ele parou. Começou de novo. Eu saí andando. Eles não. Marcos. A investigação disse falha mecânica. Nada que você pudesse fazer. Erro de piloto não foi fator. Ele riu, mas soou como vidro quebrando. Mas eu conhecia aquele barulho. Sabia que algo estava errado 5 minutos antes de reportar. Se eu tivesse pousado bem ali, se tivesse colocado o pássaro no chão, eles ainda estariam vivos. Você não sabe disso. Eu sei sim. Ele se virou para encará-la. Seus olhos estavam úmidos. Eu sei exatamente isso, senhorita Cruz. Eu voei aquele cenário na minha cabeça 10.000 vezes. Cada escolha, cada segundo. Havia um campo onde eu podia pousar. Eu mantive voando porque queria cumprir o prazo, porque não queria parecer fraco.
Porque achava que sabia melhor. Você estava seguindo ordens. Ordens não os trazem de volta. Vitória largou o sanduíche. Sentiu o peso do próprio passado pressionando o peito. As perdas que nunca processou. As paredes que construiu em vez de curar. Meu pai morreu porque confiou nas pessoas erradas. Ela disse, porque acreditava na bondade quando devia se proteger. Depois do funeral dele, prometi que nunca cometeria esse erro. Nunca confiaria. Nunca seria vulnerável. Nunca deixaria ninguém perto o suficiente para me machucar. Marcos olhou para ela. Eu construí uma empresa nessa medo. Vitória continuou. Fiz uma fortaleza da minha vida. E então você pilotou aquele helicóptero. E eu vi o que me tornei. Alguém que não conseguia reconhecer um bom homem bem na frente dela. Alguém que esqueceu que confiança não é fraqueza. É coragem. Isso é diferente. Não é diferente de jeito nenhum. Sua voz falhou. Nós dois perdemos pessoas que amávamos. Nós dois decidimos que não merecíamos viver plenamente. Você se escondeu atrás de um esfregão. Eu me escondi atrás de um escritório de canto. Mesma prisão. Paredes diferentes. Marcos ficou quieto por um longo tempo. A filha de Moreira. Ele disse finalmente. Emily. Ela tinha 6. No funeral. Ela olhou para mim como se eu devesse ter respostas. Como se devesse explicar por que o papai não voltava para casa. Ele limpou os olhos com aspereza. Eu vejo o rosto dela toda vez que penso em voar. Toda vez que penso em fazer algo que importa. O que Moreira quereria que você fizesse? Eu não sei. Eu não sei. Sim, você sabe. Vitória se aproximou. Você o conhecia. O que ele diria se visse você esfregando pisos quando poderia estar salvando vidas? O rosto de Marcos desmoronou. Ele me diria para parar de ser covarde. Então pare. Não é tão simples. É exatamente tão simples. Vitória pegou a mão dele. Segurou firme. Você salvou aquela menininha, Marcos. Salvou ela porque foi corajoso o suficiente para entrar em uma sala cheia de pessoas que já te julgaram. Corajoso o suficiente para oferecer ajuda quando seria mais fácil ir embora. Isso não é covarde. Isso é herói. Eu não sou herói. Você está errado. Sua voz era feroz agora. Urgente. Você está tão errado. Isso parte meu coração. Você é um dos melhores homens que já conheci. E está desperdiçando sua vida porque acha que não merece melhor. Marcos olhou para as mãos unidas. Eu não sei como ser aquela pessoa de novo. Então me deixa te ajudar a lembrar. Ele encontrou os olhos dela. Procurando verdade, encontrando algo que parecia esperança embrulhada em medo. Por que você se importa? Ele sussurrou. Eu sou ninguém. Só o faxineiro que você riu. Não. Vitória balançou a cabeça. Você é o homem que me ensinou que força não é sobre nunca cair. É sobre se levantar de novo. Você é o homem que me lembrou que meu pai tentou me dizer antes de morrer. Que bondade é real. Que pessoas importam mais que lucros. Que a pessoa esfregando seus pisos pode ser a que salva sua alma. Uma lágrima rolou pela bochecha de Marcos. Estou cansado. Ele disse. Estou tão cansado de carregar isso. Então larga. Ela apertou a mão dele. Só por hoje. Só por agora. Você não precisa se perdoar ainda. Você não precisa ser perfeito. Só se dê permissão para tentar de novo. Marcos fechou os olhos. Puxou uma respiração trêmula. Eu não sei se consigo. Você já fez na quinta passada. Você já escolheu ser corajoso. Eles sentaram juntos enquanto o sol subia mais alto. Duas pessoas quebradas encontrando pedaços de si mesmas refletidos nas feridas um do outro. A reunião do conselho estava marcada para segunda de manhã. Vitória entrou sabendo exatamente o que viria. Ela mesma convocou a reunião. Enviou a proposta no fim de semana. Viu as respostas chegarem. Surpresa, confusão, indignação. Ela se sentou à cabeceira da mesa. 12 membros do conselho. Dinheiro antigo. Poder antigo. O tipo de gente que acreditava que o mundo tinha uma ordem e o trabalho deles era mantê-la. Roberto Branco falou primeiro. Cabelos prateados. Formado na USP. No conselho desde a época do pai dela. Vitória, revisei sua proposta. Ele deslizou o documento pela mesa como se estivesse contaminado. Assumo que isso é algum tipo de brincadeira. Não é. Você quer criar um pipeline de emprego para veteranos. Contratar ex-pilotos militares. Dar preferência a eles. Ele riu. E quer fazer Marcos Alves, um faxineiro, seu diretor de operações de aviação. Isso mesmo. A sala explodiu. Vozes falando umas sobre as outras. Alguém disse responsabilidade. Alguém disse ótica.
Margarida Cruz, irmã do pai dela. Velha guarda. Gelo nas veias cortou o barulho. Isso é sobre aquela façanha da semana passada. O incidente do helicóptero. Não é façanha quando salva uma vida, Margarida. É façanha quando você toma decisões de contratação baseadas em um momento dramático. Margarida se inclinou para a frente. Eu entendo que você está grata, mas gratidão não dirige uma empresa. Você o promove e estabelece um precedente que não podemos controlar. Todo funcionário vai esperar tratamento especial. Todo faxineiro vai achar que merece mais. Talvez eles mereçam mais. O silêncio caiu como um martelo. O que você disse? A voz de Roberto ficou fria. Eu disse, talvez devamos mais aos nossos funcionários do que estamos dando. Vitória se levantou. Marcos Alves é um piloto de combate condecorado. 2 estrelas de bronze, estrela de prata, 47 vidas salvas sob fogo. E pagamos R$14 por hora para ele esfregar pisos porque nunca nos demos ao trabalho de perguntar quem ele era. Isso não é nossa responsabilidade. É exatamente nossa responsabilidade. Sua voz cortou como aço. Falamos sobre apoiar veteranos. Colocamos bandeiras. Damos discursos no Dia dos Veteranos. Mas quando um herói de verdade entra pelas nossas portas, entregamos um esfregão e o ignoramos. Ele escolheu esse emprego. Margarida disse. Ninguém forçou. Ele escolheu porque o mundo moeu até ele acreditar que não merecia melhor. Porque pessoas como nós. Vitória gesticulou pela mesa. O tornamos invisível. O tornamos nada. E eu cansei de ser parte desse sistema. Vitória. O tom de Roberto virou paternal. Aviso. Seu pai construiu essa empresa em princípios sólidos. Hierarquia. Ordem. Você não pode dirigir um negócio em sentimentalismo. Meu pai construiu essa empresa em confiança. Em acreditar que as pessoas eram fundamentalmente boas. Ela encontrou os olhos dele. E sabe o que o matou? Não confiança. Não bondade. Tubarões internos caros que se aproveitaram da gentileza dele. Pessoas que parecem com você, Roberto. Falam como você. Sentam em salas como essa e sorriem enquanto roubam tudo. O rosto de Roberto ficou vermelho. Marcos Alves não é uma dessas pessoas. Vitória continuou. Ele não é risco. Não é responsabilidade. Ele é exatamente o que essa empresa precisa. Alguém que lembra que nosso negócio não é mover órgãos e equipamentos. É salvar vidas. E você não salva vidas se não valoriza as pessoas tentando salvá-las. Se você o promover, Margarida disse baixinho. Vou chamar uma votação de desconfiança. Você estará fora. Vamos desfazer tudo. Bem, chame a votação. Ela disse. Mas não vou mudar de ideia. A sala ficou silenciosa. Margarida se levantou. Vou redigir a moção. Vitória a viu sair. Sentiu o estômago revirar. Sentiu algo mais também. Mais leve. Livre. Ela fez sua escolha. Agora vinham as consequências. A notícia estourou na quarta. CEO promove faxineiro a cargo executivo após voo heróico. O título viralizou. Twitter explodiu. LinkedIn eruptiu com artigos sobre reconhecimento e oportunidade. Alguém vazou a filmagem do helicóptero. 3 milhões de visualizações em 6 horas. O telefone de Vitória tocou sem parar. Investidores, mídia. Seu conselho agendando chamadas de emergência. A narrativa se dividia. Metade a chamando de corajosa. Metade de imprudente. Marcos não apareceu para trabalhar na quarta à noite nem na quinta. Vitória tentou ligar. Mandar mensagem. Não obteve resposta. Na sexta de manhã, ela dirigiu até o endereço dele. O complexo de moradia transitória de veteranos em Vila Isabel. Ela o encontrou sentado fora da unidade dele. Mesmas calças jeans desbotadas. Mesmos olhos cansados. Você está cometendo um erro. Ele disse antes que ela pudesse falar. Não estou mesmo. Vitória, eu não consigo. Ele parou. Recomeçou. Agradeço o que você está tentando fazer. Mas não sou mais aquele cara. O piloto que salva pessoas. O líder. Não posso ser o que você precisa que eu seja. Ela sentou ao lado dele nos degraus de concreto. E se você não precisar ser nada além de você mesmo? Isso não é bom o suficiente. É exatamente bom o suficiente. Vitória pegou o telefone. Mostrou a tela. Olha, e-mail após e-mail. Mensagens de grupos de veteranos. Ex-pilotos militares perguntando sobre empregos. Uma mãe cujo filho morreu no Haiti agradecendo Vitória por finalmente ver o que pessoas como Marcos sacrificam. E um e-mail no fundo de Sara Moreira. Linha de assunto. Obrigada.
Querida senhorita Cruz, sou a viúva do sargento Moreira, o homem que voou com Marcos no dia que meu marido morreu. Queria que soubessem que Marcos carregou uma culpa que nunca mereceu. Meu marido o amava. O chamava de melhor piloto com quem voou. O homem mais fino que conheceu. João estaria orgulhoso de ver Marcos voando de novo. Orgulhoso de vê-lo honrado. Orgulhoso de vê-lo finalmente se perdoando. Obrigada por ver o que sempre vimos. Que Marcos Alves é um dos bons. Que ele merece subir. Com gratidão, Sara Moreira. Marcos leu 3 vezes. Suas mãos tremiam. Lágrimas escorriam pelo rosto sem controle. Ela não me culpa. Ele sussurrou. Ninguém te culpa exceto você. Marcos largou o telefone. Enterrou o rosto nas mãos. Começou a soluçar. Sons profundos. Arrancados como algo se abrindo dentro do peito. Vitória passou o braço ao redor dele. Segurou enquanto ele chorava. Segurou enquanto 20 anos de luto e culpa e exaustão saíam naquele pátio decadente sob o sol de sexta de manhã. Finalmente ele ergueu a cabeça. E se eu falhar? Então você falha para frente. Você tenta de novo. Ela apertou o ombro dele. Mas Marcos, você não vai falhar. Você é incapaz disso. Não está em você. Você não sabe disso. Sim, eu sei. Porque você já conseguiu na parte mais difícil. Você continuou tentando ser um bom homem mesmo quando o mundo te disse que não era. Isso exige mais força do que qualquer medalha pode medir. Marcos ficou quieto por um longo tempo. Se eu fizer isso, ele disse devagar. Preciso fazer direito. Construir algo que importa. Não só para mim. Para pessoas como eu. As que voltam quebradas e não sabem como pedir ajuda. Isso é exatamente o que quero construir. Ele olhou para ela. Realmente olhou. Viu além da si ou para a mulher que também foi quebrada. Que se reconstruiu. Que oferecia não pena, mas parceria. Tá bom. Ele disse. Tô dentro. 2 semanas depois, Marcos ficou na frente da equipe das Soluções Médicas Cruz. Uniforme diferente agora. Equipamento de piloto. Crachá de diretor. Mas mesmo o homem por baixo. Vitória o apresentou. Contou a história honestamente. Seu preconceito. O heroísmo dele. A menininha cuja vida salvaram. Contou sobre a nova iniciativa de contratação de veteranos. O programa de bolsa de treinamento de voo. A rede de apoio entre pares. Marcos foi ao microfone. Não sou bom em discursos. Ele começou. Voz rouca mas firme. Mas quero contar algo que aprendi nas Forças Armadas. Seu emprego não define seu valor. Sua patente não mede seu preço. O que importa é o que você faz quando ninguém está olhando. Como trata pessoas que não podem fazer nada por você. Se você aparece quando é difícil. Ele parou. Encontrou Vitória na multidão. Senhorita Cruz me deu uma segunda chance que eu não achava que merecia. Não porque eu ganhei pilotando aquele helicóptero. Mas porque ela escolheu ver além do uniforme para a pessoa por baixo. Esse é o tipo de empresa que estamos construindo aqui. Uma que vê pessoas. Que as valoriza. Que dá espaço para elas subirem. O aplauso começou lento. Cresceu. Em segundos toda a equipe estava de pé. Tomás Cruz sentou na primeira fila na cadeira de rodas. Ele ergueu uma mão trêmula e deu um joinha. Marcos sorriu. Um sorriso real. O primeiro que Vitória viu que chegava aos olhos. Mais tarde, ela o encontrou no telhado. Mesmo lugar. 11h30. Mas dessa vez ele não olhava o céu com luto. Olhava com possibilidade. Você tá bem? Ela perguntou. Tô. Ele acenou. Acho que tô. Bom, porque temos trabalho a fazer. Marcos riu. Se levantou. Ofereceu a mão. Vamos nessa, chefe. Eles apertaram. Parceiros agora. Iguais. 2 pessoas que encontraram o caminho da escuridão ajudando uma a outra a lembrar como a luz parecia. 6 meses depois, a Soluções Médicas Cruz lançou sua primeira turma de pilotos veteranos. 8 ex-aviadores militares. Ramos diferentes. Especialidades diferentes. Mesma história. Voltaram quebrados. Lutaram para encontrar seu lugar. Precisavam de alguém para acreditar neles de novo. Marcos os treinou pessoalmente. Não só como voar helicópteros médicos, mas como lembrar por que importava. Como carregar o peso sem deixar esmagar. Como honrar os caídos vivendo plenamente. Vitória assistiu da plataforma de observação. Viu Marcos no elemento dele. Confiante. Paciente. Vivo de um jeito que não era quando esfregava pisos. Viu os outros pilotos responderem a ele. Confiarem nele. Seguirem ele. Tomás Cruz ficou ao lado dela. Apoiado no andador. Ele melhorou.
Meses de terapia. Determinação teimosa. A vontade de ver a filha finalmente feliz. Você fez bem. Ele conseguiu. Palavras ainda grossas, mas mais claras agora. Marcos fez bem. Vitória corrigiu. Não. Seu pai apertou a mão dela. Vocês dois fizeram. O conselho nunca chamou a votação de desconfiança. Acontece que a história viral foi boa para os negócios. Candidaturas subiram 40%. Retenção de clientes melhorou. Interesse de investidores cresceu. Acontece que as pessoas gostavam de empresas que valorizavam seres humanos. Margarida Cruz mandou um e-mail curto. Talvez a filosofia do seu pai não fosse tão ingênua quanto eu pensava. Vitória emoldurou, pendurou ao lado da foto do pai. Em uma terça-tarde, exatamente um ano após o voo do helicóptero, Vitória encontrou um envelope na mesa. Dentro, uma carta manuscrita e uma foto. A foto mostrava uma menininha na cama de hospital. Cachos castanhos. Sorriso banguela, agarrando um urso de pelúcia. Atrás dela, uma mulher que parecia exatamente com ela. Mãe de Emily Moreira, mais velha agora, grisalha no cabelo, mas sorrindo. A carta dizia: Querida senhorita Cruz e senhor Alves, está é Emma, a menininha cuja vida vocês salvaram. Ela tem 12 agora. Ama futebol e matemática e enlouquecer a mãe. Queria que soubessem o que a escolha de vocês significou. Não só para Emma e sua família, mas para todos nós. Vocês provaram que bons homens ainda existem, que coragem é real, que o mundo pode mudar quando alguém é corajoso o suficiente para ver além do que está na frente. Marcos, Emily estaria tão orgulhosa de você. Tão orgulhosa quanto o pai dela estaria. Você honrou a memória dele vivendo, voando de novo, sendo exatamente quem ele sempre soube que você era. Obrigada aos dois por nos lembrarem como o heroísmo realmente parece. Com amor, Sara Moreira. Vitória foi ao telhado. Encontrou Marcos lá, sozinho, olhando o céu da tarde. Ela não disse nada, só entregou a carta. Ele leu devagar, cuidadosamente. Quando terminou, dobrou com precisão e guardou no bolso bem ao lado de onde ela sabia que guardava a foto velha. Você tá bem? Ela perguntou. Tô. Marcos olhou para ela. Sorriu. Estou livre. Eles ficaram juntos enquanto o sol pintava o Rio de Janeiro de ouro. Duas pessoas que aprenderam que redenção não é apagar o passado. É honrá-lo construindo algo melhor. Abaixo deles, um helicóptero decolou. Um dos pilotos de Marcos levando alguém para casa. Os rotores batiam contra o céu como um batimento cardíaco. Como permissão. Como esperança.